E o que mantém, então, um paciente no seu problema, né, com ansiedade social? Se você me acompanha há um tempo, sabe que eu já falei algumas vezes sobre o ciclo de manutenção da dor, tá? E o ciclo de manutenção da dor é a resposta justamente para essa pergunta: o que nos mantém com os nossos problemas? Então, o ciclo de manutenção da dor nos mantém nos nossos problemas. Então, assim, nós temos um modelo cognitivo, tá, que explica por que nós sentimos como nos sentimos frente às mais variadas situações da nossa vida. Então, temos uma situação, tá, um evento que acontece. Vamos trazer aqui para o ansioso social. Então, eu tenho uma apresentação na faculdade para fazer. Aqui o evento é o indivíduo pensar sobre essa apresentação. Então, ele pensa sobre aquela apresentação. E aí ele tem uma interpretação, que aí são os pensamentos automáticos. Ele tem uma interpretação deste primeiro momento. Nossa, eu não vou dar conta dessa apresentação. As pessoas vão me julgar. O professor vai falar, nossa, que nada a ver essa apresentação sua. Os alunos vão falar, nossa, o que você está falando, cara? Você é burro. Nada a ver o que você está falando, e vão rir da minha cara. Então, eu pensei na apresentação da faculdade, eu interpretei o que eu acredito que vai acontecer nessa apresentação da faculdade, muito exagerado, né? Isso me gerou ansiedade, isso me gera a emoção de ansiedade, me traz os sintomas fisiológicos da ansiedade e faz, nossa, tá vendo? Já tô ficando ansioso. E aí, isso pode gerar, né, mais um pensamento a respeito desses sintomas. E se eu ficar ansioso lá na frente? Que é como eu comentei, um dos critérios é o sujeito se incomodar com isso. Se incomodar com os sintomas da ansiedade, achando que os outros vão perceber a sua ansiedade. Então eu vou ficar ansioso lá na frente, vão perceber o quão ansioso eu estou e vão rir da minha cara por conta disso. Ou vão me julgar de maneira X por conta disso. Nossa, como você é estranho, né? E tal. Isso reforça, gera ainda mais ansiedade. Isso aí já é um ciclo. Depois, quando a pessoa vai se mantendo nesse processo, ela tem então um comportamento que nós chamamos de comportamento de segurança, que é uma espécie de estratégia compensatória. Então tá, então eu estou pensando na prova, eu acredito que vai acontecer uma coisa terrível lá, as pessoas vão me julgar mal e tudo mais, eu acredito que eu vou ficar muito ansioso, que eu não vou conseguir controlar essa ansiedade, e aí as pessoas vão me julgar por conta da minha ansiedade, e aí eu vou travar, aí eu vou ter um ataque de pânico, não sei o que, tal. Tem todos esses pensamentos, todas essas ideias. Então, qual que é a melhor solução para mim? Não fazer a bendita da apresentação. Se eu acredito que vai acontecer tudo isso que eu estou pensando, então não compensa para mim fazer a apresentação. Porque se eu não fizer a apresentação, então nada disso vai acontecer. E vai estar tudo bem. Ninguém vai achar que eu sou estranho, ninguém vai achar que eu sou burro, eu não vou ser julgado de maneira negativa com o professor, depois eu vejo outra maneira de fazer o trabalho, tá? Então o sujeito pensa isso e acaba tendo esse comportamento de segurança de evitar fazer a apresentação, então. Quando ele evita fazer essa apresentação, ele não coloca em teste os seus pensamentos. Então, se ele pensa que todo mundo vai julgar ele, que ele pensa que vão falar que ele é estranho, que vão rir da cara dele e tudo mais, pensa tudo isso, ele acredita que isso é verdade, e ele não faz a apresentação, ele não testa isso. Ele não mostra para si mesmo que talvez o seu pensamento era exagerado, que talvez isso não iria acontecer, na verdade, tá? E isso acaba reforçando todo esse processo. Porque daí ele se acalma, então ele toma a decisão, tá? Então ele se acalma, ele fica aqui naquela, né? Ele toma essa decisão, não vou fazer a apresentação. E fica bem, então isso era o que eu deveria fazer, tá? E só que ele nunca testa a sua própria capacidade de lidar com isso, de enfrentar a situação, de ver que o perigo não é tão ruim assim e tudo mais. E ele acaba, então, se mantendo. Ele acaba fazendo uma manutenção das suas crenças disfuncionais, dos seus pensamentos negativos a respeito de si mesmo, a respeito das situações. E é assim que o indivíduo com ansiedade social se mantém no seu problema. Porque ele tem comportamentos que prejudicam isso. Então, como eu comentei, eu tenho ansiedade social, por exemplo. Uma coisa que me incomoda muito é ligar para os outros. Eu melhorei bastante, né, na ansiedade social, tanto é que eu estou fazendo isso daqui.
Evitei por muito tempo fazer lives, por exemplo, né? Aí, a partir do momento que eu começo a fazer a live, isso vai me ajudando. Mas, enfim, ligar para os outros, isso ainda é uma coisa que me incomoda, tá? Só que cada vez que eu evito ligar para os outros, ainda que facilitou por conta do iFood, né? Para pedir comida, você tem o iFood, então facilita, eu não preciso ligar, falar com ninguém, por exemplo. Toda vez que eu faço isso, né, que eu não faço, eu mantenho o meu medo, né, os meus pensamentos de que algo ruim vai acontecer, que eu vou ser julgado por fazer aquela ligação, que vão falar, nossa, nada a ver, que você tá falando, não sei o que, blá, blá, blá. Enfim, coisas nesse sentido. E isso me mantém nesse problema, porque justamente eu não testo esse meu pensamento. Eu não coloco em prova que talvez eu sou mais capaz do que eu imagino, que se perguntarem alguma coisa eu vou saber responder, ou coisas nesse sentido, tá? A Meca pergunta até aqui, esse tipo de comportamento se repete também na ansiedade de separação? Sim, né? Na verdade, todas as formas, né, de ansiedade envolvem isso, né? Quando o sujeito ele evita. Então, pensa na ansiedade de separação, eu preciso que minha mãe esteja comigo sempre, por exemplo. E aí, ele nunca testa, por quê? É porque se minha mãe não estiver comigo, eu vou surtar, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, enfim, vai acontecer coisas terríveis. E aí, se ele sempre está junto com a mãe, tá? Ele nunca testa essa possibilidade terrível, né? Essa coisa terrível que pode acontecer. E aí ele se mantém nesse problema, tá bom? É bem por esse lado também, tá? Então, o que mantém o paciente aí no seu problema de ansiedade social é basicamente os seus comportamentos. São os seus comportamentos que mantêm os seus pensamentos disfuncionais. E mesmo que ele enfrente a situação, como colocado no DSM-5, ele pode enfrentar a situação, só que com uma ansiedade muito grande, o problema ali é que ele está enfrentando aquela situação, só que focando em sinais negativos, vamos colocar assim, e não em sinais de segurança. Então, assim, em vez dele focar ali durante a apresentação, na cara de um amigo que tá falando, nossa, tipo, faz sentido, né? Tipo, que está entendendo. Ele tá focando num sujeito que tá focando com outro. Às vezes tá falando de outra coisa. Então o sujeito, muitas vezes, ele pode enfrentar a situação, só que quando ele está na situação, o foco de atenção dele está nos seus sintomas. Meu Deus, estou ficando ansioso. Vão perceber que estou suando. Ai, meu Deus do céu, não sei o quê. Ou está em coisas do mundo externo que reforçam na cabeça dele os seus pensamentos disfuncionais, as suas crenças, tá? Então é assim que o sujeito se mantém no seu problema. E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.